Linha de Frente. Olá, está começando agora mais um Linha de Frente nesse fim de semana. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou Beatriz Manfredini e agradeço a todos a companhia desde já. E no programa de hoje nós falaremos sobre os assuntos que ganharam destaque nesta semana. Para me acompanhar nesse debate, eu recebo aqui a Priscila Silveira, que é professora de Direito Penal e Processo Penal, Natália Carmo, especialista em segurança da informação e sócia na IAM Brasil, Mariana Orengue, professora de Finanças e Economia da ISPM, e a Nathalie Wendel, economista delegada do Corecon aqui de São Paulo. Meninas, boa tarde, muito obrigada por participarem do Linha de Frente. Mais uma bancada feminina, então, comentando os principais assuntos dessa semana. A gente começa falando de um tema importante que tem tomado também o nosso cenário nacional e agora, então, chegou no Legislativo, né? A Câmara dos Deputados aprovou o PL que combate a adultização de crianças e adolescentes nas redes sociais. O texto, que agora volta a ser analisado pelo Senado, estabelece uma série de obrigações aos provedores de redes sociais para impedir que crianças e adolescentes façam uso dessas plataformas. Entre elas, garantir que haja vinculação das redes sociais de crianças e adolescentes a um responsável. No caso de identificação de conteúdos de abuso sexual, sequestro, aliciamento e exploração, as empresas deverão comunicar imediatamente às autoridades nacionais e internacionais. Bom, a gente já vem falando há um tempo desse tema, né? Principalmente desde que aquele vídeo do influenciador Felca tomou as redes sociais. E aí, Priscila, começo essa rodada com você para a gente entender um pouco o quanto, né, uma legislação agora, então, tramitando no Congresso, avançando, né, no Congresso, pode ajudar nesse sentido, porque a gente tem o ECA, tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele já era suficiente, precisava ser atualizado, dá para fazer o link entre essas duas coisas, ou a lei realmente, uma nova legislação era necessária? Olá, Bia, as minhas colegas aqui de bancada, toda a nossa qualificada audiência. Bia, como você bem colocou, a gente tem uma legislação que é a Lei 8.069/90, que trata ali do Estatuto da Criança e do Adolescente, em compasso ali com a nossa Carta Magna, a nossa Constituição, que visa então a proteção de crianças e adolescentes. Só que a gente tem, Bia, uma evolução social a partir de 88, que é ali a promulgação da nossa Constituição. O direito, ele é muito cíclico e ele se movimenta de forma muito avançada. E por que eu preciso fazer essa breve explanação para a nossa audiência? Para que a gente chegue, então, de fato, numa necessidade de se regulamentar algumas coisas nessas plataformas digitais, em especial porque a gente sabe que o Estatuto da Criança vai proteger o menor, a gente até já falava disso em outras oportunidades, fazendo ali uma correlação com as jogatinas, né? As crianças e adolescentes, o que se virou, embora não se fale mais tanto atualmente. Isso, na verdade, vai reverberar nas plataformas digitais, porque hoje, como é feito o controle? Geralmente a plataforma ela vai lá, restringe, tem que ter a idade, de fato tem que ter a idade, aí a pessoa vai lá e burla a idade, sem problema algum, né, digamos assim. Coloca lá a mãe administrando e continua a criança ou adolescente fazendo ali as postagens. Então, uma das tratativas da PL, da adultização, é fazer um maior controle, colocar ali o que nós falamos, né, da facial. Eu não sei se isso vai de fato evitar que haja ali outras questões criminosas, mas já é na verdade aqui uma barreira para poder facilitar esse acesso dessas crianças e adolescentes a qualquer modo. E a gente percebe que o livre acesso dessas crianças, né, e não vou me restringir aqui só a rede social, enfim, a internet como um todo, faz com que ela tenha acesso a coisas muito preocupantes, que não seja ali para a idade, né? Então, aqui fica um registro de que as crianças não devam realmente ter acesso amplo, mas eu acho que a PL da adultização, ela é necessária. Só um ponto que me chama a atenção com relação ali à criação de uma autoridade reguladora. Bia, isso me preocupa um pouco, porque deixa muito amplo. Quem vai ser a autoridade, né, ali que vai regulamentar? E aí, fazendo isso, a gente vai, na verdade, recair num outro instituto que é uma garantia constitucional, que é ali a liberdade de expressão. Então, só nesse ponto que ainda me incomoda um pouco, eu acho que as crianças devem viver o que é de criança, eu acho que o Estado tem que realmente, né, preservar a vida dessas crianças, que elas tenham lazer, elas têm direitos garantidos, lazer, estudo, família, amor, enfim. E não estou dizendo que elas não devam ter acesso, mas que o acesso deva ser na medida ali do que é cada fase dessas crianças, Bia.
E para a gente continuar rodando esse assunto, vou chamar a Natália para o debate. Natália, é possível fazer uma regulação desse tipo, como pretende o PL? Então, observando algum tipo de conteúdo de adultização, de abuso, entre outros, acionar ali as empresas? Dá para garantir que as empresas vão fazer algo sobre isso? A gente fala de segurança na internet, mas é difícil hoje, é um ambiente muito amplo. A gente tem dificuldade de entender o que seria essa segurança, né? Perfeito. Boa tarde, Bia. Boa tarde, minhas colegas de bancada. Essa regulamentação nas redes sociais, ela é muito importante. Como a Priscila comentou, hoje tem uma idade mínima para essas crianças acessarem as redes sociais, que é de 13 anos, mas não tem hoje um controle sistêmico para isso. Então, a gente consegue ver ali sendo burlada a idade, o ano de nascimento. A gente deveria ter ali um link com a Receita Federal, até para poder validar o documento daquela pessoa que está criando aquela conta e vendo se a idade dela é pertinente, colocando ali um controle parental, uma associação que é inclusive o que o projeto de lei prevê, que tenha esse controle parental e que os pais sejam responsáveis por aquela conta, que não tenha ali consumo de informações e propagandas que não sejam pertinentes à idade dessas crianças que estão acessando e colocar essa responsabilização para as redes sociais, colocarem ali limites do que essas crianças estão de fato acessando. E, Mariana, é possível a gente fazer um link dessa legislação com o que a gente falava agora há pouco nos bastidores daquele programa, com a regulação das Big Techs? Tem um debate muito grande sobre isso, né? Se deve haver essa regulamentação, se não deve. Olha, eu acho que é muito... Em primeiro, boa tarde, né, a todas as minhas colegas aqui. Eu acho que é super importante, a Priscila comentou, né, a sociedade evolui e o direito evolui. Quando a gente pensa lá no Marco Civil da Internet, né, 2014, mais de 10 anos atrás, essa lei não criou nenhum tipo de responsabilidade econômica para as plataformas. Elas tinham, eu sou só o mensageiro e não sou responsável por nada do que está transitando aqui. Então, acho que já é um ponto importante, a gente está, parece que cada vez mais alinhado aí com as boas práticas internacionais. Se você vê o que está acontecendo nos Estados Unidos, no Reino Unido e na própria União Europeia, todas as leis que foram aprovadas nos últimos 2 anos, elas têm essa clara identificação do adulto responsável, como a Priscila bem trouxe, mas trazem essa ideia de responsabilização econômica, especialmente no Reino Unido, né, com multas muito severas. E a PL das Big Techs tem tudo a ver, eu acho que é um complemento importante, né? Já está claro aí que o envio da PL das Big Techs, que ela se divide em 2 partes, né? A primeira parte ali focada mais no Ministério da Justiça, para essa parte de regulação de conteúdo, e a segunda com o Ministério da Fazenda, que justamente tem essa tentativa aí de proibir, ou pelo menos coibir, né, práticas de concorrência desleal dentro das plataformas. Elas vão chegar para votação após o projeto da adultização. Então, eu acho que são medidas importantes que são complementares e que ajudam a gente a endereçar um debate tão essencial. Lembrando que são 2 debates, né, diferentes que a gente está comentando. Sobre o PL das Big Techs, inclusive, o governo federal, o presidente Lula, resolveram enviar 2 projetos diferentes, né? Um que se trata da regulação do conteúdo e outro de medidas para combater a concorrência desleal. E a gente fala das Big Techs, Mariana falava sobre essa tentativa de pegar no bolso ali das empresas, né? E eu acho que o mesmo vale, né, Nathalie, também para, no caso de adultização e de influenciadores, de repente, que estão ganhando e plataformas em cima desse conteúdo, monetizando, né? Bia, muito bem colocado aqui. Quero agradecer mais uma vez a presença aqui no programa e a companhia das minhas colegas de bancada. De fato, tá? Esse é um ponto importante, uma vez que quando pesa no bolso das pessoas é que elas vão sentir o impacto, seja de qualquer que seja a legislação. Então, nós temos ali, por exemplo, multas que podem chegar, inclusive, até 50 milhões, né? A depender do desrespeito dessas medidas. E é importante, quando a gente olha, por exemplo, a proposta das Big Techs, né? Fica muito claro ali que é necessário que haja um bloqueio temporário, haja ali uma investigação do conteúdo para que depois seja aplicada essa sanção, que aí pode ser uma multa de até 50 milhões, né? E é importante lembrar, né, como as meninas aqui bem colocaram, que haja sempre o dever de acompanhamento e cuidado desses responsáveis. Então, nesse sentido, é importante ter uma conscientização, inclusive do ponto de vista financeiro, né? Uma vez que exige também essa
conscientização das crianças, dos pais, adultos e responsáveis ali, que eventualmente, né, esse tipo de monetização pode levar a outros fins, ter resultados ali que não são devidos ao como bem a Priscila trouxe aqui, né, ao dia a dia da criança, né? A criança tem que ser criança, né? Então isso precisa ser muito bem conscientizado e tem essa previsão aí legal como multa de até 50 milhões. Priscila, a gente está falando bastante, né, de como controlar esse conteúdo, como as crianças não acessarem, mas a gente tem que falar também, acho que, da educação de quem está acessando esse conteúdo, né? Porque a gente fala, por exemplo, no caso ali do influenciador Ítalo que foi preso, e eram conteúdos que estavam ali rodando na internet há muito tempo. Eles vieram à tona por conta de um vídeo específico, mas é um conteúdo realmente que estava ali já disponível para as pessoas, e as pessoas consumiam e estavam vendo, né? Sim, inclusive isso é uma das pautas do projeto, né, de lei, que é não se incentivar cada vez mais pelas próprias plataformas a disponibilização, né, desse conteúdo. Eu digo isso, Bia, porque quando você curte, por exemplo, um vídeo ali que tem uma criança, a própria plataforma faz com que você, evidentemente, ela pensa assim, se ela curtiu aquele vídeo, aquele conteúdo interessa, e obviamente que, como são robôs em sua maioria, eles, de forma, não estou passando pano aqui para as plataformas, longe disso, mas para que a nossa audiência também entenda que o robô ele vai entender que você gostou daquele conteúdo. E pessoas que utilizam de má fé, veja, às vezes uma mãe está colocando lá um vídeo de um filho tomando banho, uma criança andando, então é até um problema da gente separar esse conteúdo que é de lazer, de uma família, do conteúdo erótico, voltado ali para essa erotização da criança, como é o caso, né, que está sendo ali apurado pelo como eles chamam, Ítalo, né, pelo Ítalo e as pessoas que estão sendo ali investigadas. Então, a própria plataforma, Bia, faz com que isso pulverize. Só que aí, essas pessoas também enganam a própria plataforma. Por quê? Colocam lá um conteúdo de crianças com um tema ou uma hashtag ali que faz com que pessoas possam procurá-las. Então, uma dessas ideias do PL, isso eu concordo, é fazer com que não se torne um conteúdo viciante. Esse é o termo até ali colocado. Para que as pessoas não possam, cada vez mais, né, fazer cíclico a busca por esses conteúdos. Isso é uma das formas de se evitar que esse conteúdo, né, cresça dentro ali das redes sociais. É claro que é importante também a gente lembrar que, independentemente da gente mexer no bolso, que eu acho que é realmente uma das coisas mais importantes, né? As plataformas hoje, elas atuam de forma ampla, sem nenhuma responsabilização. Quem colocou foi o fulano, eu não tenho nada a ver com isso. Então, eu acho que esse limite de responsabilização, a questão da multa, eu acho que é de extrema relevância, sim, para as pessoas também até saberem, olha, se você, a partir de agora, colocar isso não interessa para que determinadas pessoas façam uso, então você pense bem antes de colocar, antes de pulverizar, antes de alguma forma colocar isso nas plataformas. Lembrando que o Código Penal, Bia, por fim aqui, ele já vai também controlar as condutas, né? Claro que ele não é um goleiro, eu digo assim, as pessoas pensam que o direito penal, né, ele é o atacante de um time de futebol, ele não faz tudo, ele realmente deve agir quando outros ramos do direito não puderem fazê-lo. Daí porque justifica aqui a penalidade de multa antes de se acionar as questões criminosas. Só mais uma coisa, Pri, antes de eu continuar com as meninas, mas um caso como o do Ítalo que foi preso, assim como o pegando no bolso que as meninas estavam falando, também serve ali de exemplo para as pessoas entenderem que não é bagunça? Sim, o direito penal, né, o crime, o que ele tem ali quando a pessoa recebe uma pena? A gente tem uma duplicidade. Então, eu tenho um caráter preventivo, que é o que você fala, né? Preventivo de forma geral, ou seja, olha, vocês estão vendo? Não façam como fulano ou beltrano, porque o Estado, né, vai exercer ali o direito de punir. Mas também para a própria pessoa que comete o crime, para que ela não possa voltar a delinquir. Além do caráter, obviamente, ali, né, retributivo, que é retribuir o mal causado, que também se estende aí à sua fala brilhantemente, como você bem colocou. E, Natália, falando das Big Techs, por exemplo, o governo federal quer se reunir com as plataformas, apresentar o projeto. É uma boa, não é muito interessante, porque as plataformas vão ali colocar o interesse delas, isso pode trazer algum risco. Qual que é a sua avaliação? Precisa ser conversado e alinhado. Acho que a Priscila também colocou aqui que a gente não pode ferir o direito de ir e vir, a gente não pode ferir alguns direitos constitucionais das pessoas, mas também a gente não pode deixar que as empresas privadas tomem decisões sozinhas. Então, como que acontece hoje? O algoritmo, ele funciona de acordo com curtidas, engajamento, compartilhamentos. Então, ele não vai avaliar a maturidade do usuário que está consumindo. Ele vai utilizar do engajamento e da monetização em cima daquele vídeo. E isso acaba
sendo compartilhado muitos vídeos nocivos que atrapalham esses usuários e que causam mal aos usuários. Então, as plataformas, elas precisam ser responsabilizadas pelos conteúdos que geram dentro dos servidores delas, porque está dentro deles, eles estão controlando essas informações e precisa ter um meio termo ali, até onde eu estou ferindo os direitos constitucionais e até onde eu estou deixando correr solto aí qualquer tipo de informação e qualquer tipo de vídeo que esteja dentro do meu servidor e dentro da minha plataforma. Então, eu acho que vale a pena ter esse contrassenso entre o que é devido, seguro e também não atrapalhar os direitos constitucionais dos usuários. Muita gente fala, né, Mariana, que regular de algum jeito poderia frear um avanço, frear tecnologias. Isso é verdade? As pessoas elas comentam muito sobre a PL estar freando a inovação. A inovação ela precisa continuar, ela precisa seguir, mas ela também precisa ser responsável. Então, a gente não pode misturar as coisas. A gente precisa que a tecnologia avance. A gente fala sempre muito sobre as crianças e os adolescentes estarem imersos a esses conteúdos. Então, a pauta a gente não pode bloquear eles de acessar a tecnologia. Vivemos numa era digital. Então, é importante até para o desenvolvimento pessoal e daqui para frente profissional deles, que eles tenham esse acesso. A internet é válida, é muito boa, usando de forma correta. E a gente precisa também se responsabilizar e não só deixar a inovação seguir solta, porque a gente traz riscos, né? Ao passo que a evolução da internet, da tecnologia, ela aumenta, os riscos também aumentam de forma proporcional. E eu vou chamar a Mariana para comentar. São vários temas, né, que estão percorrendo esse assunto. Então, a gente falou do projeto de lei que está tramitando aí no Congresso. A gente falou também dos PLs das Big Techs, né, da tentativa de regulamentação. E tem também uma CPI de adultização que foi criada ali no Senado. Ela deve, então, começar a rodar. A CPI ela vai ser composta por 11 membros titulares, 7 suplentes, prazo de 180 dias e limite de despesa de R$400 mil. Aí, Mariana, peço para você avaliar mais uma CPI. Ela funciona, tem mais gasto público envolvido, mas é importante nesse momento. Como que a gente pode, né, entender esse cenário? Olha, eu acho que esse é o tipo de pauta que une todo mundo, né? Independente do seu posicionamento político, todo mundo se preocupa com um tema como esse. A CPI pode ajudar para que a gente investigue, mas, de novo, né, a gente está usando instrumentos tradicionais para atacar um novo monstro, né, digamos assim, que é esse mundo digital que a gente muitas vezes desconhece o funcionamento efetivo do algoritmo. Acho que as colegas comentavam aqui, né, em relação a esse balanço que a gente precisa ter, né, entre regulamentação e inovação, que a gente não pode perder de vista justamente qual vai ser a regulamentação posterior, né, porque ali, enquanto a discussão foi aprovada em caráter de urgência na Câmara, tem uma, entre aspas, assim, brecha, que é a regulamentação posterior sobre quais vão ser os critérios objetivos para definir o grau de interferência que esses fornecedores de conteúdo, que são as plataformas, têm nos conteúdos que são postados. E isso abre muito espaço. Então, por mais que a CPI possa investigar, né, tem o ex ante e o ex post, ela pode investigar o que já aconteceu, mas não necessariamente ela ajuda a coibir o que vem, né, o que está aí, o que vem para frente. Então, eu acho que, sem dúvida, a discussão com as plataformas é importante e a gente precisa tomar isso que a Natália pontuou bem, né, fazer esse balanço entre regulamentar, mas, ao mesmo tempo, não barrar a inovação. Para a gente fechar esse assunto, Nathalie, também queria a sua opinião não só sobre a CPI, sobre os gastos e como isso entra, mas, no geral, sobre regulamentação. Tudo isso interfere na economia do país, né? O quanto investidores vão ali colocar dinheiro, como vão ver plataformas sendo ou não regulamentadas. Isso pode interferir num cenário nacional? Sem sombra de dúvidas, né? Uma vez que todo ato regulatório, nós precisamos avaliar o impacto econômico desse ato. Né? Então, você tem ali o acompanhamento, né? Como que essa regulação vai acontecer, e a gente precisa acompanhar para que, de fato, ela
ela entre em vigor, né? Então existem custos ali para esse tipo de acompanhamento. Fora que no Brasil, muitas vezes ainda, infelizmente, nós temos a insegurança jurídica. E essa insegurança jurídica, por muitas vezes, acaba deixando de atrair os nossos investidores. Quando a gente olha para as Big Techs especificamente, nós temos um impacto, né, para as grandes Big Techs, né, as grandes empresas ali de tecnologia, que elas acabam amortizando esse tipo de custo, né, até custos de oportunidade ali diferentes, de um modo mais simples do que empresas de tecnologia que são menores e dificilmente conseguem ali de imediato absorver esses custos, né? Muito importante aqui o que as meninas colocaram nesse sentido, que a gente passa por um momento de inovação. Toda vez que a gente tem uma inovação, quando a gente puxa ali da teoria que a gente chama a teoria schumpeteriana, né, da destruição criadora, isso leva um tempo para que seja absorvido por todas as pessoas, todos os players e até mesmo a regulamentação, que como bem a Priscila aqui trouxe, o direito ele vai ter que se adaptar a essa nova tecnologia. E aí então o que nós vamos ter aí de fato os custos implícitos e explícitos de todo esse processo. Bom, e virando a chavinha, gente, mas nem tanto assim, que a gente estava terminando falando de uma CPI, vamos entrar em outra CPI de outro tema. Isso porque na última quarta-feira, o Congresso Nacional instalou a CPMI, que será responsável por investigar as irregularidades no pagamento de benefícios, fraudes em aposentadorias e também desvios de recursos na estrutura do INSS. E apesar do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ter indicado o senador Omar Aziz, do PSD, para presidir a comissão, a vitória foi da oposição, que elegeu o senador Carlos Viana, do Podemos. Outro ponto considerado como derrota dos governistas foi a relatoria da comissão, já que Viana rejeitou a indicação do presidente da Câmara, Hugo Mota, do Republicanos, para a relatoria do colegiado e escolheu o deputado Alfredo Gaspar, do União, para essa função. Falando de CPI, né, Priscila, começo com você essa rodada e faço mais ou menos a mesma pergunta. Tem muita gente que não acredita mais na CPI, fala que tudo acaba em pizza, tem gente que fala que é importante. Vale essa CPI nesse caso do INSS? Eu tô rindo, Bia, porque eu ia pedir a palavra para você para falar no tema anterior exatamente sobre isso, sobre muitas CPIs, a gente fala de espetacularização das demandas, né? Não estou dizendo que elas não são importantes, longe disso. CPMI e CPMIs, né, que são ali mistas, elas são de extrema relevância porque elas têm o mesmo poder de atos investigativos que teria ali o poder de polícia. Então, pode investigar, pode pedir telefone, pode inclusive prender, como a gente sempre observa. O problema não é o ato que pode ser feito, é a relevância, né, dessas comissões, porque a gente reconhece que elas são de fato relevantes. O problema é que eu não me lembro, nem assim, eu estou falando por mim, de nenhuma CPMI que teve um relatório final que realmente ali tivesse efetivamente um preceito ali de indiciamento, né? E não estou dizendo que não tenha tido, eu estou dizendo que eu não me lembro. Eu me lembro sempre ali das pessoas indo votar, tirar foto, fazer selfie, enfim, coisas que acontecem ali nos plenários. Então, a minha preocupação é, de fato, ela vai atingir o que se busca? Vai lá buscar as pessoas que são ou devem ser responsabilizadas por ter tirado 30, 40 reais de cada conta daquele aposentado? Porque até hoje, Bia, é lógico que a investigação ela tem um preceito sigiloso, né, perante a polícia, isso não se nega, mas eu vi pessoas que foram colocadas ali de bode expiatório, 3 ou 4 pessoas que foram presas, nada mais se disse, nada mais falou. O governo, claro, né, fez ali os projetos para auxiliar de alguma forma, na verdade, amenizar as perdas que foram tidas diante desses meliantes que tiraram esse dinheiro e ponto. Agora, se vai funcionar ou não, a gente espera que sim. Agora, que foi uma derrota para o governo, de fato foi, né? Eles estavam, entre aspas, ali comemorando pela indicação dos relatores e aquela virada, né, foi, digamos assim, uma virada de chave que a oposição, não só com relação à relatoria, né, que foi tida como uma vitória sim, mas também como a parte ali do relator, dois importantes cargos dentro da comissão, por quê? Porque vão dirigir os trabalhos, o que vai se buscar. Então é uma preocupação para o governo, tendo em vista que, deixa eu só deixar registrado e eu já termino. É claro que essa coisa que aconteceu no INSS não aconteceu no atual governo, né, vem de outros governos, mas como foi pego neste governo, muito se diz, eles estão querendo passar um pano ali para pessoas que estariam ligados ao governo X ou Y, então foi uma derrocada, na verdade, para, né, a base ali governista. A gente espera, eu espero em especial, que se busque os verdadeiros autores e que se puna, porque ficar só lá constituindo, gastando dinheiro nosso em mais uma coisa, né, para não se chegar a nenhuma imputação, ficar lá sem ter ninguém
responsabilizado, vai ser uma dupla, né? Uma dupla facada para nós brasileiros. Inclusive, pegando o seu gancho, Pri, na própria ali, instalação da CPMI foi dito que eles vão começar a investigação pelos ministros da Previdência do governo Dilma e aí vão passando, então, sim, porque isso veio lá de trás até agora, quando foi descoberto. Então, os parlamentares dizem que querem entender o mecanismo, as falhas desse mecanismo, como isso aconteceu. E aí, justamente para entender como pode acontecer essas falhas, já aproveito para chamar a Natália, porque é uma falha, entre aspas, né? Porque a gente entende que é uma falha calculada ali, mas é difícil de perceber, é difícil de pegar. Tenta explicar um pouco para a gente esse cenário virtual, né, dessa fraude. Perfeito. O resultado da CPI, da CPMI, do INSS, eu já começo dizendo que ele não pode ter só um viés punitivo. Ele precisa trazer insumos do que aconteceu ali para começar a pautar recomendações de governança digital, investimentos em sistemas modernos e controles de cibersegurança. O que a gente vê hoje é que no âmbito público tem gargalos humanos, mas também tem falhas tecnológicas, né, como sistemas obsoletos, vulnerabilidades, cadastros, golpes digitais. Então, quando a gente fala de uma investigação em processos, estabelecer processos seguros, a gente não está falando somente de ataques externos. A gente precisa ter processos para poder mitigar esses ataques externos, mas também é de suma importância a gente colocar também prevenções para que os ataques não venham internamente. A gente tem aqui processos estabelecidos para que funcionários acessem o mínimo possível, para que eles tenham ali uma segregação das funções que eles executam. Então, será que dentro ali do INSS a gente tem um funcionário que poderia fazer um ciclo completo de um processo? Será que as informações ali eram segregadas, os processos, as atividades, os controles, eles têm duplo fator de autenticação? Um processo que a gente teve agora inovador foi que para a gente acessar alguns aplicativos como o E-Social, do FGTS, a gente precisa de um duplo fator de autenticação que a gente pega no site do Gov. Então, será que esses sistemas que são utilizados hoje dentro do INSS, eles possuem esse fator de autenticação? Então, quando a gente fala da CPMI, não pode ser só como fator punitivo e acabar por aí. A gente precisa trazer insumos para aumentar a segurança digital, a governança e os sistemas tecnológicos que pautam os processos públicos. E saindo dessa parte de segurança, entrando na parte financeira, então a gente tem várias, né? A punitiva, a segurança virtual, a financeira. De acordo com a Polícia Federal e com a Controladoria Geral da União, os prejuízos podem ser superiores a 6 bilhões e meio de reais, mais ou menos, né? E aí aproveito já para chamar então a Mariana também para jogada, depois a Nathalie, para a gente falar dessa parte de finanças. Mariana, isso impacta diretamente no caixa atual do país, até porque os ressarcimentos eles já começaram a acontecer, né? Sem dúvidas. E aí, só para a gente, né, a nossa audiência ter uma ideia aí dos números. Estima-se que de 2019 até 2024, a gente tenha mais ou menos 6 bilhões que foram descontados dos aposentados, mas ainda está se apurando quanto efetivamente desse montante é ilegal. O que é importante a gente ter em consideração? O governo federal aprovou, através de uma medida provisória, um crédito extraordinário de mais de 3 bilhões de reais, 3,3 bilhões de reais para ser exata, para que esses aposentados sejam ressarcidos. E aí vamos lembrar o que é um crédito extraordinário, né? Ele é aprovado em situações de calamidades, guerras e etc. E ele não faz parte do teto. E aí, além disso, o que a gente precisa lembrar, né? Um primeiro passo, é claro, é ressarcir a população, né, os danos causados. E em segundo, né, o próximo passo vai ser a ação de regresso. Como é que o governo vai efetivamente conseguir recuperar esses recursos? Se a gente olha, né, o histórico, desde 2016 no Brasil, por exemplo, a gente tem uma equipe especializada em ações regressivas da Procuradoria-Geral Federal. Só que se a gente olhar o que eles conseguiram efetivamente recuperar de 2016 até 2024, a gente está falando de 400 milhões. Se você compara com o tamanho do rombo, que é de 3 bilhões, sem dúvida isso aumenta o endividamento. Imagine só, né, os custos envolvidos para recuperar
todos esses recursos. Então, é sempre um problema que a gente vive com esses casos de fraude no Brasil, porque o governo acaba tendo um ganho formal, porque de fato ele conseguiu ali mostrar que houve uma fraude, mas a ação de regresso praticamente volta quase nada do que efetivamente precisa retornar. E considerando o tamanho dessa fraude, né, pode ser aí perto de 6 bilhões, o governo estima pelo menos 3, dado o tamanho do crédito extraordinário, é uma preocupação importante aí num contexto que a gente já fala o tempo todo de endividamento do governo, né? E além de endividamento do governo, a Previdência como um todo tem se mostrado um problema, né, Nathalie, nos últimos anos. A gente tem esse rombo e a gente tem também um rombo prévio, que está vindo com o envelhecimento da população. Então, a gente pode entender um problema acumulativo nessa área, digamos assim? Perfeito, Bia. A colocação é do ponto de vista atuarial e demográfico que a gente está sofrendo. E isso é um assunto que não cabe somente ao Brasil, tá? Isso todo mundo está sofrendo, até com o resultado das questões pandêmicas. Agora, quando a gente tem uma CPI, né, e a gente tem aí um rombo muito grande, né, de uma questão ali de roubo mesmo, né, de um direito ali dos beneficiários, a coisa fica um pouco mais complexa. Veja só, a gente tem ali um déficit, o INSS já estima um déficit para 2025 em torno de 2,58% do PIB, o que é muito elevado, né, quando a gente pensa em termos desse envelhecimento populacional. Então, 2,58% do PIB é o que precisa ser destinado às pessoas que vão se aposentar no INSS. Tá? Só para deixar isso claro. Ou ainda, né, se a gente pensar em termos monetários, seria 328 bilhões de reais para ser pago para esses aposentados. Se a gente estima, né, continua seguindo essas projeções até 2100, isso leva aí um rombo de 11,59% do PIB a ser pago para esses futuros, né, se conseguirem ali se aposentar. Então, o fato é que no Brasil, dificilmente com as condições demográficas que nós temos, vai existir previdência nesse país, infelizmente. E a Priscila está concordando, acho que ela quer fazer um comentário. Eu queria fazer um comentário, porque realmente eu mesma falo, não vou recolher, porque a gente vê um rombo mesmo, a deficiência que o INSS sofre. Mas o meu comentário que eu gostaria de fazer, Bia, rapidamente, é sobre o comentário da doutora que falou o seguinte: olha, o idoso vai ter que fazer ali a foto, ele vai ter que fazer, né, você bem colocou, olha, vai ter que fazer a foto, vai ter que fazer um duplo fator que você utilizou, né? Imagine uma pessoa de 80, é o mesmo problema que tem de comprovação de vida. Eu não estou falando que não tem que ter, eu estou falando a dificuldade que é também para a pessoa que tem lá, quer lá pegar seu dinheirinho. Eu, por exemplo, tenho o maior problema de mexer no celular. Eu ponho o rosto, aí o rosto não vai, aí a foto não vem. Aí não sei o que, falar, não vou pôr esse rosto não. Imagina uma pessoa de 86 anos esperando para receber e ter que fazer esse duplo fator, né, Mariana? Então, a Mariana que colocou uma dificuldade que é para poder... Só que, por outro lado, o Estado também tem que fazer esse duplo fator, porque senão bandidos, né, porque eu não tenho outro nome para falar, utilizam desses dados das pessoas. Então, a gente está entre a faca e o queijo, né, Mariana? Porque, assim, eu preciso do duplo fator, a pessoa não tem essas condições, enquanto isso os meliantes cada vez mais avançados. Por isso que a gente sempre fala, o bandido está muito mais à frente do que o próprio Estado em todos os cenários, né? Então, isso que eu estava falando, eu estava inconformada aqui, Bia. E era até uma pergunta que eu ia fazer para a Natália. A gente está hoje, porque a gente está com Nathalie, Natália, é tudo MN ali, a gente está se adaptando aqui. Mas eu ia aproveitar e perguntar para a Natália sobre isso. Inclusive, eu cobri, a gente foi, né, até ali as agências do INSS, muita gente, então, presencialmente, porque muitos idosos não conseguiam entender esse mecanismo. Então, a gente vai ter ainda por um bom tempo, importante em casos como esse, ou mesmo de averiguação ali de segurança, sempre um suporte físico, isso anda junto com a cibersegurança? Isso anda junto ou deveria andar, né? Porque, como a Priscila bem colocou aqui, hoje tem esse problema da tecnologia não acompanhar as pessoas que hoje já têm mais idade e que não viveram nessa era tecnológica, né? Não sei como é que vai ser a gente com 60 anos, com 70, se a gente vai ter mais facilidade em acompanhar a tecnologia. Mas hoje é uma realidade que eles não acompanham. Tem muitos que têm problema de digital também, que a digital não pega, que não sabe o que é biometria, que não sabe o que é um duplo fator de autenticação. Então, o que a gente precisa fazer é a educação digital. Isso precisa hoje ter muito forte campanhas para aposentados e segurados contra golpes e
a favor também, falando sobre as inovações e a necessidade desses cadastros, desse acompanhamento, do porquê, porque eles ficam nervosos, eles ficam chateados de não conseguir, não entendem o porquê, acham que é uma trava, que é uma dificuldade, e eles precisam ter essa educação para entenderem o porquê que tem esses meios que muitas vezes, conforme eles mesmos dizem, né, que atrapalha ali ele pegar o benefício, mas se não tiver esses meios, eles podem também sofrer golpes, né? Então, eu acredito, assim, piamente que o governo precisa estabelecer essa educação digital, informações, apoio também em como que você faz para fazer esse cadastro, o que é, como que eu pego esse código de um lugar e coloco no outro, então isso é muito importante. É porque a gente às vezes cai em golpe achando que está bem informado, né? Tem uma amiga minha que quase caiu tem o resultado aqui do seu exame, a pessoa sabia o exame que ela fez, o laboratório, todas as informações. Sim. Então isso, Natália, inclusive quando a gente tem casos como esse, acaba descredibilizando inclusive o nome da instituição, né? Pega nesse lugar, a pessoa fica desconfiada, mesmo em um lugar que ela não deveria estar. Exatamente, isso acontece bastante, a gente recebe muitos links, tem golpes assim com links de tudo quanto é lugar, tem quando vem com o link correto também, eu já peguei casos de que tem o link correto e quando tu clica lá, redireciona para outro link, então descredibiliza, parece que é a instituição que não está cuidando daquele processo, mas hoje eles estão bem avançados em relação a golpes e quanto mais a segurança avança, os processos avançam, a tecnologia avança, os criminosos também avançam em novos crimes. Então, a gente tem aquela sensação de que a gente está sempre um passo atrás, mas a segurança tem avançado bastante e a gente espera que isso, com conscientização, porque a tecnologia ela não resolve tudo. Então, muitas das vezes, conscientizar, explicar e fazer as pessoas entenderem é um caminho até mais rápido para a gente evitar que as pessoas caiam em golpes. E, Mariana, pensando, voltando para a parte financeira, né, a gente falou muito que é uma estimativa ali desse rombo e, claro, então a gente falou que os ressarcimentos começaram, mas isso reverbera ainda não só no orçamento desse ano, a operação foi esse ano, foi descoberto esse ano, mas vai reverberar em orçamentos futuros, né? Como tudo no Brasil, reverbera para o longo prazo. As devoluções começam, de acordo com o governo federal, efetivamente em 27 de agosto. A estimativa aí do governo é que eles receberam, né, o INSS recebeu 1,2 milhões de reclamações, mas algumas fontes indicam que quase metade das pessoas ainda não aderiram e muitas vezes, né, pelo problema que a gente estava discutindo até agora. Essa pessoa não sabe nem como fazer, apesar para a gente parecer efetivamente simples, né, porque não precisa de uma ação judicial nem nada, esse processo vai com certeza seguir aí por muitos e muitos anos. Eu acho que esse é um cuidado que a gente tem que ter, especialmente com os créditos extraordinários, né, porque... se tudo, é claro que esse é um problema super relevante, né, super latente assim no Brasil, é uma das maiores fraudes que a gente já viu acontecendo nos últimos anos, quando se fala da Previdência pior ainda, mas tomar o cuidado da forma como a gente vai usar os créditos extraordinários daqui para frente, porque com as contas públicas já muito apertadas, não parece, né, ter tanta notícia positiva para frente. E aí, Nathalie, para a gente ir encerrando esse bloco, isso fica também numa guerra de narrativas, né? O governo federal diz, então, que essa fraude começou antes, realmente começou, usa que eles barraram nesse momento. Já a oposição fala que, por conta disso, eles vão, então, precisar segurar o dinheiro, vão ter problemas ali no fiscal. Então, essa parte fiscal, ela também vai sendo empurrada politicamente de um para o outro, né? Na realidade, né, Bia, tudo que a gente trata do fiscal, responsabilidade fiscal, política fiscal, ela é sempre empurrada com a barriga para o próximo governo, porque sem o controle fiscal e que ninguém quer fazer o controle fiscal porque envolve um caráter político, né, você perde a eleição fazendo ajuste fiscal, o que é mais racional do ponto de vista político é empurrar sempre para o próximo governo, né? E justamente foi utilizado o INSS, né, essa CPI do INSS, até como uma barreira ali de fumaça, bem como colocou a oposição, para quê? Para as questões internacionais como o tarifaço. Então acaba ficando um vício ali de narrativas e que a gente não discute de fato o problema nacional, que é resolver as questões das políticas públicas. Então, não só a política pública, mas especificamente a política fiscal. Então isso fica sendo levado a um segundo plano e a gente não consegue ali de fato andar com essa pauta.
E o que vai acontecer, invariavelmente e infelizmente, é que o próximo governo, né, seja ele quem for eleito, é que vai ter que resolver o problema das contas públicas. Como sempre, aqui no Linha de Frente, a gente sempre acaba falando das eleições de 2026, invariavelmente em todos os debates. Vou fechar antes do intervalo com a Priscila para também comentar essa disputa de narrativas. Agora, com a CPMI, a gente retoma o debate das fraudes do INSS, que é ruim de alguma forma para o governo Lula e tinha sido encoberta ali de alguma forma por toda a narrativa que a gente tem agora com os norte-americanos, com Donald Trump, com o indiciamento do ex-presidente. Então, tudo isso também reverbera em pesquisa eleitoral, que a gente vai falar no segundo bloco, e nas eleições de modo geral, né, Pri? Sim, inclusive, se a gente pega, as últimas, pesquisas, o Lula, ele tinha, na verdade, estava equivalente, tanto a sua... Ele não estava tão bom nas pesquisas como agora ele está. E por que eu digo agora ele está? Né? Ele levou na pesquisa, né, Bia? E isso, as pessoas achavam que tudo isso ia prejudicá-lo, mas, na verdade, o efeito foi rebote, né? Na verdade, a gente percebe que deu uma força a ele, um gargalo, e ele vence em todas as frentes que se coloca ele, inclusive, o que não era, com o governador Tarcísio, né? O Tarcísio era uma peça-chave aí nessa disputa, na verdade, colocando ele, né, nessa disputa, porque ele mesmo não se coloca. E a última pesquisa ali declarada é que o Lula venceria e vence até mesmo o Tarcísio. Para mim, uma surpresa, eu digo uma surpresa em que sentido? Não era o que estava caminhando, né? Então, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, porque a cada cenário essa pesquisa muda. Então, não é nada definitivo. A eleição já começou, a gente não adianta não falar que não, mas cada passo que se dá é um que vai para frente. Tá parecendo, né, aquele cavalinho, vai para frente, um vem, um vai, ninguém ainda. Tá tudo muito nebuloso, né, Bia? Algumas movimentações políticas com foco na eleição do ano que vem chamaram atenção durante essa semana. Governadores de 9 estados fecharam um pacto político para apoiar em bloco um candidato da direita no segundo turno da corrida presidencial de 2026. O acordo foi firmado durante o jantar, realizado em Brasília na noite da última terça-feira, que também marcou a oficialização da federação entre o Partido Progressista e o União Brasil, formando o União Progressista, que é agora a maior legenda do país em número de parlamentares. Enquanto isso, também nesta semana, uma pesquisa Quest, divulgada na quinta-feira, apontou que o presidente Lula lidera em todos os cenários de primeiro e segundo turno na disputa para a presidência da República nas eleições. Segundo o levantamento, Lula descolou de todos os nomes pesquisados em eventual segundo turno, inclusive do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, com quem estava em empate técnico no limite da margem de erro na pesquisa anterior, do mês de julho. E era justamente sobre isso, né, que a gente comentava, sobre como essas mudanças elas vão acompanhando o cenário aqui do país. Então, a gente citou todo o cenário do tarifaço, nós citamos aqui o INSS, e aí a gente conversava aqui também nos bastidores, né, Mariana, sobre, por exemplo, sanções impostas ali pelo Supremo Tribunal Federal, como a Lei Magnitsky, por exemplo, que atingiu o ministro Alexandre de Moraes. Essa lei, ela também interferiu diretamente dentro aqui do nosso cenário político, uma vez que a gente teve forças ali atuando nos Estados Unidos para isso, tentando uma anistia aqui, o outro lado falando em soberania do país. Então, de modo geral, essas leis, e que inclusive mexem com instituições financeiras e com todo o cenário, também modificam a opinião popular, né? Sem dúvida, e eu acho que quando a gente pensa na Magnitsky, especialmente nessa semana, ficou muito claro aí que as instituições financeiras no país estão numa sinuca de bico ali, porque de um lado, né, você tem um sistema financeiro totalmente conectado a empresas americanas e naturalmente, né, acostumado a cumprir as regras do mercado americano, e do outro lado você tem aí uma possibilidade de que essa lei, né, esse ato Magnitsky Act seja barrado aqui no Brasil. Em um dia, por exemplo, né, nessa semana, a gente teve aí os bancos, se você juntar as maiores instituições financeiras do país, perdendo quase 50 bilhões de valor de mercado, alguns bancos caindo 5%, né, o preço da ação em um dia só. Isso não é muito comum acontecer, dada a solidez do sistema financeiro brasileiro. O que é importante a gente ver e prestar atenção nesse debate daqui para frente, né, uma vez que
a ideia de soberania, ela é muito sedutora, isso faz com que a população se engaje aí, né, com o atual governo, mas a gente também precisa pensar no contexto financeiro que a gente vive, né? Se você olhar o próprio endividamento das famílias, né, altíssimo, um comprometimento de renda alto, alguns bancos já apontam isso como uma possível preocupação para o cenário econômico em 2026. Do seu lado, o governo tentando barrar, né, essa percepção de piora no quadro fiscal, tem até a MP 1303, né, tentando aumentar receita para ver se contém um pouco disso. Então, a gente precisa olhar com cuidado como é que isso vai acontecer, né? Acho que a Priscila até comentou no último bloco, né? Cada dia é um dia, cada cenário muda as coisas totalmente. Então, o mercado viu o que aconteceu e entende que isso pode ter um impacto muito mais profundo nas operações do que efetivamente as contas do Alexandre de Moraes ou se ele vai usar cartão Visa, Mastercard ou Elo. Então, a gente precisa acompanhar o desenrolar dessa discussão, porque no final das contas a população brasileira, o nosso sistema financeiro é um dos sistemas financeiros mais interconectados do mundo. A população brasileira não está acostumada a retroceder do ponto de vista financeiro e abrir mão de serviços financeiros que já utilizava por conta de fatores alheios à sua vontade. Então isso também pode ter um impacto aí do ponto de vista de popularidade. Nathalie, para você, o resultado assim dessas pesquisas, eles demonstram que o bolso é mais importante até do que as narrativas? Será que a gente tem um resultado diferente para o presidente Lula? Porque as pessoas associaram essa ala da direita com mais tarifas, com um momento econômico difícil para o país, ou mais no jogo da narrativa que para o governo federal saiu melhor e mais fácil o embate? Sem sombra de dúvidas, tudo que pesa no bolso é o que vai levar à inflação. É o que vai levar à inflação, não. É o que pode piorar a inflação, é o que vai levar à eleição. Então, o eleitorado, né, principalmente aqui no Brasil, vai olhar aquilo que pesa de fato no teu bolso, né? Então, há essa preocupação das pessoas, né, olhando todo esse cenário, e todos eles a gente tem ali, como já foi dito aqui pelas meninas, né, o Lula levando ali, e assim, gera por um outro lado uma preocupação que você muito bem colocou aqui, Bia, né, e a questão das tarifas, né, a gente não pode esquecer que já houve o aumento do IOF, nós temos aí outras taxações, inclusive está sendo repensado as questões do imposto de renda, só que a discussão precisa ser mais profunda, eu insisto em falar isso, não é só tratar aqui de um aumento de impostos, né, de tratar de uma nova taxação. A gente precisa fazer uma reforma estrutural e não conjuntural. Então, deve-se discutir, claro que aqui levaria horas para a gente poder desmembrar esse assunto, mas sistemas que sejam progressivos a essa tributação de renda e não regressivos como a gente tem. Em resumo, as pessoas no seu dia a dia, que essa inflação que eu mencionei, elas sentem mais no bolso. Por quê? Porque as pessoas menos avantajadas na sociedade são aquelas que recebem ali uma maior incidência desses impostos, desses tributos. Então, isso precisa ser repensado. Bem como as meninas colocaram aqui em termos de educação digital, nós precisamos ter uma educação financeira. Sem isso, a gente não consegue evoluir. E aí, cada vez mais acaba recaindo nesta retórica aí das pesquisas políticas, né, dentro ali de todo o conjunto político, que acaba levando a nada, infelizmente. Agora, Natália, a gente falou muito na última eleição, a gente está falando da próxima, mas a última eleição presidencial, ela basicamente teve ali como narrativa as fake news, né? As notícias falsas, que a gente chama, um assunto que deu uma apaziguada neste momento, só que a gente teve essa semana a aprovação do novo Código Eleitoral que abrandou, né, as penas para esse tipo de situação. Isso também pode refletir lá na frente, em 2026. Sim, com certeza. A gente tem que fazer uma analogia, né? Assim como a gente, como usuário bancário, precisa confiar nos aplicativos que a gente faz as nossas transações financeiras, o eleitor precisa confiar também na urna eletrônica. Então, a gente teve esses questionamentos em relação aos resultados da urna eletrônica na última eleição. E esse novo Código Eleitoral, ele traz 4 pontos que são de suma importância com o viés de cibersegurança. Que o primeiro é a auditoria no código-fonte da urna eletrônica. Então, ele vai prever que órgãos independentes auditem ali o código-fonte e traga segurança para o eleitor de que o voto dele está sendo computado e que, de fato, ali aquele candidato ganhou porque foi a maioria, de fato, que escolheu. Também, apesar de ter tido uma redução
na pena para fake news, o código também inclui a proibição de deepfakes eleitorais, que é a manipulação digital, que é um risco crescente e que destrói muitas vezes reputações e manipula ali os votos em escala massiva. Outro ponto também é em relação à proteção de dados. A gente já viu que houve vazamento de bases do INSS, do FGTS, de cadastros privados que foram utilizados para manipulação política. Então, o novo código também traz esse gancho para o viés de cibersegurança, para proteger também os dados do eleitor. E, por fim, a inteligência artificial, que também é um tema global, e a União Europeia já regula inteligência artificial em eleições, e o Brasil agora precisa aprender a monitorar algoritmos, porque quem controla o algoritmo controla a narrativa. Então, o código, o novo código eleitoral, ele é importante, mas ele só terá efeito real se ele andar junto com a cibersegurança. Ele tem alguns pontos ali ainda de cibersegurança, de forma tímida, que, na minha opinião, precisaria ser explorado um pouco melhor. Que é um ponto interessante. Muito se falou também na última eleição do quanto a esquerda patinou na comunicação porque não tinha a mesma habilidade ali de mexer nas redes sociais, de conversar com o eleitor, de viralizar, né? Uma coisa que eles ainda estão tentando ali entrar, mas que a direita entrou muito bem quando ganhou ali eleições no país e tudo mais. E ainda falando desse cenário, Priscila, falando um pouco da pesquisa, você comentou, né? Fiquei surpresa, né, com a situação ali do governador Tarcísio de Freitas, que até então é colocado com um nome mais forte como possível candidato ao Planalto no ano que vem, apesar de negar veementemente e dizer que vai ser candidato à reeleição aqui pelo Palácio dos Bandeirantes. Para você, tem um outro nome possível mais forte que pode despontar nesse momento, ou será que é momento da direita acalmar os ânimos, esperar um pouco, porque a narrativa está mais pesada nesse momento para esse lado, né? Como a gente veio falando aqui no programa, eles estão indo no movimento contrário. Esse jantar que a gente comentou agora no início foi o segundo de governadores da direita em 15 dias. A gente contou bastante sobre essas reuniões aqui. Esses governadores vêm aparecendo muito em eventos conjuntos, falando bem um do outro. Eles estão tentando passar uma imagem de união, né? Sim, ali há uma disputa de interesse e egos, né? Esse é um problema que é de todo partido, mas em especial ali a gente observa no atual cenário, com o Jair Bolsonaro inelegível, Bia, no atual cenário, as pessoas estão brigando por atenção, né? Para disputar a atenção de quem ficaria ali no lugar dele. E antigamente eu criticava, né, o ex-presidente no sentido dele não largar ali essa candidatura, muito embora no atual cenário ela não seja provável, mas hoje eu passo a entender o porquê. Porque tem pessoas que votam na pessoa do Jair Bolsonaro, então ele não quer, neste atual cenário, perder esses eleitores que seriam ali os chamados bolsonaristas raiz. Então, por causa disso, né, que hoje a gente tem um cenário um pouco mais complicado com relação a ele se candidatar, então já vai se soltando um nome ali, um nome acolá, seria ali eventualmente Eduardo, mas aí teve os problemas que, né, já foram até aqui falados, enfim, de alguma maneira. E a briga aqui entra o Caiado, o Zema, que seriam, né, ali presidenciáveis, mas o Caiado fez uma pré-candidatura fora ali do seu estado. A gente percebe que Caiado, Zema e o próprio Ratinho Júnior, eles são pessoas, governadores bem avaliados nos seus estados, mas não são pessoas que são conhecidas nacionalmente. Eu digo, mas o Ratinho é filho do Ratinho. Você vai pegar pessoas do Nordeste, onde ali tem um lado mais de um cunho para a esquerda, eles não são conhecidos. Então, o que a gente precisa aqui ter atenção? Na hora que começar essa corrida eleitoral, como que vai ser, né, a disputa nestes outros cenários que não aqueles que eles estão acostumados, né, no seu eleitor? Agora, o que também chama a atenção aqui que a gente precisa falar, que essa junção aí desses 12 governadores não é tão uníssona como parece. Eles são uníssonos quanto ao segundo turno, né, Bia? Então, no sentido de derrotar o lulismo, assim colocado, eles se uniriam, eles viriam a se unir para poder derrotá-los. Mas ali há divergência, porque Kassab, né, ele indica, por obviedade, o Tarcísio. Agora, o Caiado, o Zema, eles divergem porque eles são mais partidários de que deva ter ali vários partidos pulverizando para poder estancar ali
qualquer coisa da esquerda, e aí depois sim, no segundo turno eles se unem, ou seja, mesmo que tenham tido essa reunião, mesmo que tenham, né, chegado ali a um consenso, não há um consenso de fato, porque há de fato uma briga de egos, quem vai substituir, enfim, né, e todos querem, né, ser ali o presidenciável, apenas o Tarcísio que ainda não o quer, né, enfim, por cenários ali políticos também, Bia, e a gente vai ter que esperar os cenários dos próximos capítulos, como eu havia dito no bloco anterior, porque tem muita água para rolar, né? As pessoas ainda esperam que Jair Bolsonaro venha ali presidente, as próprias pessoas próximas a ele, né? E não sendo esse cenário, que eu acho que é o que se aproxima, né? Eu acho que vai vencer ali a aposta do Kassab, não teria outra pessoa forte. Tarcísio é uma pessoa que lidera bem um campo ali do centro, né? Ele não é extremo, e hoje as pessoas, por mais que a política vença por polarização, a gente está até cansado disso, muitas pessoas gostam de partidos e pessoas presidenciáveis que não filtram tanto aos extremos, e ele é mais centrado nesse sentido. Priscila tocou num ponto interessante desses presidenciáveis, por exemplo, Zema, Eduardo Leite, eles são presidenciáveis que já cumpriram 2 mandatos, né, no governo. Então, para eles, as candidaturas presidenciáveis são muito interessantes, não tem ali uma outra opção. O governador Tarcísio de Freitas tem essa opção ainda de tentar mais uma vez a reeleição aqui em São Paulo, e é uma briga de egos, e esse pacto que foi firmado entre eles no jantar, Ronaldo Caiado, governador de Goiás, falou isso com todas as letras, é para o segundo turno. Então, no primeiro, cada um por si, no segundo, de acordo com eles, quem passar, quem conseguir para o segundo turno contra o presidente Lula, que provavelmente vai concorrer à eleição, aí então ele tem o apoio de todos esses outros players, esses outros nomes, mas só numa segunda etapa. Alguns dizem que isso é dividir a direita, outros dizem que várias forças são melhores, né, do que uma só. Mas tudo isso também está dentro de um outro assunto que aconteceu essa semana, do próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Ele foi indiciado pela Polícia Federal, não só ele, como também o filho dele, Eduardo Bolsonaro, que é deputado federal, por obstrução de justiça no processo que investiga a suposta tentativa de golpe. A APF também apontou indícios de que os dois cometeram crime de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, uma vez que as ações deles buscaram atingir diretamente instituições democráticas brasileiras, notadamente o Supremo Tribunal Federal e até mesmo o Congresso Nacional Brasileiro. A Polícia Federal também realizou buscas e apreensões contra o pastor Silas Malafaia, que aparece nas investigações sobre coação a autoridades. No novo relatório entregue ao STF, a PF informou que foram extraídos do celular de Jair Bolsonaro áudios e conversas com Malafaia e Eduardo Bolsonaro que tinham sido apagados. A gente está muito no finzinho do programa, então vou pedir mais uma palavra da Priscila sobre esse assunto, o indiciamento e as investigações. Já tem data para o julgamento, né, inclusive do ex-presidente, como esse indiciamento dele, do pastor Silas Malafaia, que é próximo a ele, do filho, agravam a situação que a gente já tinha ali para ele. Sim, Bia, inclusive há aí a disponibilização de áudios, né, ali, de mensagens trocadas entre eles. É claro que a gente fala aqui sem conhecer os autos, a gente pega o que está sendo disponibilizado de forma pública, né? Isso agrava porque o indiciamento foi por coação à autoridade ali, também por uma tentativa de obstrução de justiça, e que ele estaria juntamente com o seu filho cooptando ali, ou na verdade fazendo cooperações junto a terceiros para poder obstruir autoridades, em especial ligadas ali ao STF. E numa dessas falas, né, o presidente fala, olha, eu estou conversando aqui com alguns ministros do STF, então isso complica um pouco o cenário. Claro que a questão probatória vai ser discutida dentro do processo, né, mas mais um indiciamento voltado ali para figuras que seriam desdobradas contra o Estado Democrático de Direito, né, que são crimes que são considerados ali gravosos. A defesa dele vai tentar rebater essa prova. As provas foram colhidas pela Polícia Federal com a apreensão dos aparelhos. Inclusive, o pastor Silas Malafaia, chegando de Brasília, né, essa semana, foi ali surpreendido, talvez, eu vou falar a palavra surpreendido, porque eu acho que ele não esperava, com a apreensão do seu celular, do seu passaporte, inclusive por comprovações ali de possíveis fugas. Ele também está proibido de sair do país, tal como são cautelares que são possíveis no processo penal diversas da prisão, Bia.
Pois é, e essas mensagens que vieram à tona demonstram um pouco do que a gente estava falando também, da situação difícil ali, por exemplo, entre Eduardo Bolsonaro e Tarcísio de Freitas. Tarcísio é citado várias vezes nessas mensagens como alguém que não ajudava ou ajuda o ex-presidente Jair Bolsonaro a sair dessa situação de investigação, a uma negociação ali no Supremo Tribunal Federal por anistia, e mesmo que atrapalhava negociações do próprio Eduardo Bolsonaro com os Estados Unidos, né? A defesa, tanto do ex-presidente quanto de Eduardo Bolsonaro, já vem atuando também para tentar amenizar essas situações. O fato é que agora em setembro acontece, então, o julgamento por parte ali, principalmente do ex-presidente. Então, nos próximos capítulos, a gente deve ter continuação desses desdobramentos que são recorrentes aí nas semanas aqui do cenário nacional, né? A gente vai seguir acompanhando toda essa questão, lembrando também que o ex-presidente Jair Bolsonaro segue em prisão domiciliar até o momento, enquanto Eduardo Bolsonaro, que a gente falava aqui agora também do indiciamento, está nos Estados Unidos. Ele tinha pedido uma licença do cargo ali de deputado, foi passar o período da licença em território norte-americano, ainda não retornou. Essa é uma outra discussão também. Ufa, gente, tem discussão aqui que não acaba mais. Dá para ter linha de frente, olha, até o fim da noite do sábado, virar a madrugada do domingo. Mas hoje a gente está encerrando o programa por aqui. Eu agradeço muito a presença de vocês, meninas, aqui na nossa bancada. Convido a estarem sempre aqui com a gente. Lembrando que o Linha de Frente, a gente está por aqui todos os sábados às 6 horas da tarde e sempre espera a companhia de vocês. Eu agradeço muito por esse sábado. Até a próxima. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.